Hoje é dia de falar de Lux, um dos episódios mais loucos que eu já vi em Doctor Who. Cara, cê é louco, faz essa parada cansa, mano. Meu Deus do céu. Roda a vinheta aí enquanto eu dou uma respirada. Puta merda. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E o que foi esse episódio, se não uma verdadeira aula sobre como quebrar a quarta parede? Meu amigo, eu nem vou fazer mistério aqui não, viu? Pra mim, a nota desse episódio é 10, e não tem nem conversa. Muito além da quebra da quarta parede, ou do fato do doutor descobrir que aparentemente a sua vida é um programa de TV, esse episódio brinca com ferramentas da própria montagem e usa isso de forma criativa pra mover a narrativa. Literalmente mover a narrativa, né? Porque ali eles estavam movendo os próximos atos do episódio na mão. E é aí, na minha opinião, que mora a verdadeira genialidade desse episódio, nos aspectos técnicos. Quando o doutor puxa o próximo quadro para baixo, não é uma simples quebra de quarta parede, é a narrativa se aliando à própria montagem do episódio com o único intuito de contar essa história da melhor forma possível. Meu amigo, essa é a definição de metalinguagem. Bom, o episódio começa com o doutor tentando de todo jeito pousar no dia 24 de maio e não conseguindo. Nesse momento, depois de criar um indicador de vórtex para tentar resolver esse problema, a trilha sonora revisita um tema muito querido da minha parte, que é a música Roman Paradox, aquela mesma que toca na cena icônica do doutor aparecendo com um face e segurando um esfregão lá no episódio O Big Bang, que inclusive é um dos melhores na minha opinião. E essa não é a única trilha de O Big Bang que esse episódio resgata. Mais pra frente, quando temos a quebra definitiva da quarta parede com os Whovians aparecendo, a gente também ouve The Sandman with a Box, que é simplesmente uma das trilhas mais absurdas dessa série. Tipo, se eu fosse ranquear as trilhas sonoras de Doctor Who, eu colocaria essa num top 5 fácil. Aliás, tá aí uma ótima ideia de vídeo, hein? Ah, copyright, se você não existisse, minha vida seria muito mais fácil. Bom, com o indicador de vórtex funcionando, o doutor traça uma rota alternativa e acaba pousando em Miami no ano de 1952. Lá, já devidamente trajados, a dupla fica intrigada com um cinema misterioso. Basicamente, o lugar estava super convidativo, com a corrente trancando a porta e algumas flores no local. Eu vejo essa parada e eu penso, cara, pô, eu quero entrar aí. Logicamente, o doutor ficou louco pra investigar aquele lugar, enquanto a Belinda, com a sensatez de qualquer pessoa normal, olhou para aquele cinema mal assombrado num lugar completamente desconhecido e pensou, cê é louco, não compensa. Eu acho que essa é a primeira companion que age como uma pessoa normal nessa série. Brincadeiras à parte, esse é um ponto bastante interessante de se pensar, porque geralmente quando a gente pensa na ideia de viajar na TARDIS, só vem os pontos positivos, né? Ver lugares incríveis, conhecer o universo, mas a real é que ninguém se lembra dos ossos do ofício, tipo quando você quer ir para um lugar específico e é obrigado a ter que ficar investigando um cinema aleatório só porque o doutor achou a ideia divertida. Uma coisa é visitar um lugar estranho, outra bem diferente é sair se enfiando em beco mal assombrado. Tá achando que eu sou Scooby-Doo pra ficar resolvendo mistério, cara? Qual é? A Belinda até zoa com isso no episódio, né? E eu achei sensacional, defendeu exatamente o que o doutor costuma fazer. Claro que pra série ter uma companion que se joga nos perrengues sem pensar é ótimo, rende muito. Mas convenhamos que isso não é nem um pouco crível, né? E nesse quesito, a senhorita Belinda Chandra tá de parabéns, viu? Tô gostando muito dessa companion, ela foge totalmente do padrão, é algo completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Outro ponto interessantíssimo desse episódio, que eu nem ia comentar, mas acho importante demais para eu simplesmente deixar passar, é a forma como ele lida com o racismo. Desde o momento em que eles chegam naquele lugar até a hora em que eles vão embora, o doutor deixa bem claro que eles só estão tranquilos daquele jeito porque é de madrugada. Se fosse de dia, os caras não iam conseguir dar 2 passos naquele lugar sem sofrer racismo, cara. Isso é muito absurdo. Inclusive, a lanchonete onde eles estavam era segregada e eles só conseguem permanecer ali porque o garçom permitiu. Senão, eles iam ter que meter o pé dali também, cara. Eu acho muito bacana a forma como o episódio trata esse tema com firmeza, mas sem perder a elegância.
Em nenhum momento o doutor se exalta ou abaixa a cabeça, nem mesmo quando o policial aponta uma arma pra ele. Se bem que ali era só um truque, né? Mas enfim, eu acho que essa é a maneira certa de lidar com esse tema. Mostrar que o doutor tá no controle da situação sem precisar retratá-lo como vítima o tempo inteiro. E a frase que ele diz pra Belinda já diz tudo. Eu já revolucionei mundos. Às vezes eu espero as pessoas revolucionarem o mundo, mas até lá, eu vivo nele e brilho. Bom, o doutor entra no tal cinema e lá ele descobre que o grande responsável pelo problema é um personagem animado chamado Sr. Ringadin, que se apresenta como Lux Imperator, o deus da luz e um dos membros do panteão de deuses. E como ele mesmo diz, a última coisa que se vê antes de cair no abismo. Essa entidade tem a capacidade de manipular o mundo da luz como um rolo de filme, também podendo capturar seres vivos na luz, aprisionando-os em seu domínio, como imagens ou animações. O design desse personagem é algo extremamente peculiar, um homem azul com focinho de porco. Até a Belinda comenta sobre isso no episódio. O fato é que foram feitas 30 versões diferentes do personagem antes de chegarem ao visual final. Os caras realmente testaram de tudo, alto, magro, gordo, simples, todas as combinações possíveis. E no final, essa foi a versão escolhida. E realmente é a que mais combina com o personagem. O mais curioso é que durante as interações do personagem com o mundo real, enquanto a gente aqui via uma animação mal bonitinha, coloridinha, a parada rolando solta, os atores estavam contracenando com uma chapa de acrílico ou uma haste verde de chroma key, cara. E só depois é que foram feitas as captações de movimento para então a equipe de animação desenhar por cima. Como as filmagens são feitas em 25 quadros por segundo, apenas 10 segundos de animação já significam 250 desenhos na conta do animador. Meu amigo, tem que ter paciência, viu, para ter esse trabalho. Aliás, usaram After Effects aqui, hein? Conheço muito bem essa logo. Acharam que não notaríamos, mas notamos. Posteriormente, a gente entende que o Red Pie só continuou no cinema porque o Lux trouxe a sua esposa de volta à vida. Então temos um flashback mostrando a cena. Além do apelo emocional, a cena já começa a mostrar as garrinhas técnicas desse episódio. Vocês repararam que antes da dança dos dois, a esposa dele aparece com uns ruídos de imagem, como se estivesse se materializando aos poucos até ficar totalmente colorida? É como se ela fosse de um preto e branco para uma coloração total. E não é só isso, todas as transições dessa cena usam aquele efeito de filme burn, que simulam um aspecto de filme queimado, gerando justamente uma sensação de nostalgia nas pessoas. Pode parecer um detalhe bobo à primeira vista, mas isso faz uma baita diferença na hora de contar essa história. O maior exemplo disso acontece quando a garota avisa que eles precisavam sair dali porque já tinha dado os 30 minutos de episódio. Eles precisavam resolver o terceiro ato. Aí quando você desce pra ver a barra de minutagem do episódio, tá lá, 30 minutos cravado. Mano, deve ter sido um nível de planejamento pra conseguir encaixar aquela cena ali que, nossa, cara, eu canso só de pensar. E eu acho que essa é a grande questão que me fez gostar tanto desse episódio. As maneiras criativas e os recursos além do próprio roteiro que foram utilizados para contar essa história. Seja pelos detalhes mais sutis, como aquelas transições que eu comentei, seja por decisões mais ousadas, como o Doutor e a Belinda virando animação. Existe aqui um comprometimento muito grande em ser fiel à estética definida. Tanto que mesmo quando o Doutor aparece em um fundo totalmente branco, como que eu tô agora, ainda vemos aqueles grãos de filme passando na tela. Tudo isso dá uma harmonia muito maior pro episódio. Basicamente tudo que eu critiquei no episódio passado, eles acertaram nesse. O que mostra que eles estão assistindo aqui o nosso canal. Então, muito obrigado, pessoal. Inclusive, se inscreve e ativa as notificações. Bom, depois que eles percebem que puxar o filme pro próximo quadro não era o caminho para sair dali, eles tentam uma outra rota, sair pela porta da frente, literalmente a tela que a gente estava assistindo. Eu gosto muito da forma como essa cena foi construída, foi um trabalho de direção muito bem feito, mas eu vou te falar que eu acho que eu teria sido até um pouco mais ousado nessa questão.
O que eu vou falar aqui agora não é uma crítica, é mais uma observação mesmo. Eu acho que, como eles estavam nos anos 50, eles poderiam ter brincado mais com a proporção da tela. Tipo, deixar a tela durante essa cena na proporção 4:3 e fazer algumas brincadeiras com o doutor interagindo com os limites do quadro, tipo batendo do lado de fora, sabe? Isso teria deixado tudo ainda mais absurdo e ficaria ainda mais louco de ver tudo isso acontecendo. Mas a forma como fizeram também foi muito boa. Na sequência então eles saem da TV e encontram 3 amigos assistindo a série de bobeira. Como eu disse lá atrás, essa é a quebra definitiva da quarta parede. Ver o doutor interagindo com os fãs, comentando críticas ou até a sua própria existência como um personagem, como se fosse um bate-papo no café da tarde, é inusitado e extremamente provocativo. E eu entendo que para alguns isso possa ser até provocativo demais. Mas esse não é o meu caso. Eu achei tudo aquilo ali fantástico, e a triste verdade é que aquela garota que fala #HipDoctorWho resumiu boa parte do fandom atual. Não queria falar nada não, mas essa é que é a verdade. Eu achei muito bom ver o doutor falando de todas as paradas que ele viveu, enquanto os fãs não largavam o osso e ficavam batendo na mesma tecla de que Blink é a melhor história que essa série já teve. Bom, por esse motivo e todas essas referências ao cinema, eu acredito que Lux acaba sendo também uma espécie de tributo à própria história da New Who. No final, o doutor consegue sair do filme segurando o quadro até ele queimar. Red Pie se sacrifica para ficar com a sua esposa, explodindo as paredes do cinema e fazendo o Sr. Ringadin absorver os raios do sol, o que faz ele expandir infinitamente até se tornar um só com o universo. Eu sou tudo. Eu sou nada. Me lembrou o grande mestre compositor Edinaldo Pereira. Você não vale nada. Você vale tudo. Você topa qualquer parada, pois você quer ser tudo. O episódio finaliza com a Sra. Flood dizendo que o show já tem data marcada para acabar. 24 de maio de 2025. E olha que curioso, se nada catastrófico acontecer até lá, tipo a Terra ser destruída ou matarem o Mickey, 24 de maio é na verdade a data do penúltimo episódio dessa temporada, chamado Wish World. Ou seja, tecnicamente, o final mesmo da série vem na semana seguinte, com o episódio The Relative War. Talvez eu tenha errado a pronúncia do relative, meu inglês não é muito bom. Mas, olha aí, Sra. Flood. Acho que você errou a sua previsão por uma semana. Uma semana, né? Doctor Who não vai acabar na semana dia 24, mas vai acabar na semana seguinte. Vai acabar na semana seguinte. A gente brinca e tudo, mas talvez a série realmente acabe depois dessa data. Só para contextualizar para você que caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que existem muitos rumores indicando que talvez dê ruim. Talvez Doctor Who não seja renovado para a terceira temporada. E aí, meu amigo, só Deus sabe. Só Deus sabe. Quero só ver o que vai rolar. Aliás, se você não acompanha aqui o canal, se inscreva, dá essa força aí pra gente. Geralmente, a gente demora um tempinho considerável para postar os nossos vídeos, mas quando a gente posta, a coisa é boa. Então, ativa o sininho para não perder nada e, claro, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.